Salmo 33. Nós vamos ler do 16 ao 22. Peguei a inspiração aí de Deus através da vida do pastor Ulisses. E nós vamos seguir nessa linha, pastor. Salmo 33 tem um ensinamento muito poderoso para nós nessa manhã. Salmo 33, a partir do versículo 16, vai dizer o seguinte: Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar? Amado Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê a revelação dela. Fale ao coração da tua igreja, Senhor. Fale ao teu povo. Que essa seja, Pai, a tua palavra que transforma vidas, que muda direções, que traz, ó Pai, aquele que está longe para perto. Uma palavra, ó Pai, que convença o homem e o traga, ó Pai, à plenitude do teu Espírito. Tem misericórdia da minha vida, ó Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor, a alcançar este entendimento e descansarmos e crermos no Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, amados, é crer é depender. Crer é depender. Como o pastor John Piper uma vez disse, a essência da adoração é experimentar a Deus como mais valioso do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Alguém pode perguntar, qual é a essência da adoração? É cantarmos muitos hinos, né? É nós louvarmos bastante, tocarmos instrumentos. Não, a essência da adoração é experimentar a Deus como alguém de mais valor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. E aí, debaixo dessa temática, debaixo do salmo que nós estamos lendo, inspirado por Deus, assim nós cremos, nós temos aqueles velhos dizeres, né, que nós falamos no meio da igreja, né? Eu lembro quando me converti, eu ouvia muito isso, né? A respeito do dia de nós estarmos juntos, né, como irmãos, na casa do Senhor, né? Com o passar do tempo, a gente foi botando tudo na conta da religiosidade. E aí, até o domingo ser dedicado ao Senhor, para muitos se tornou religiosidade. A gente classifica como religiosidade coisas que não são religiosidade. A gente classifica como tradicionalismo coisas que não são tradicionalismo. E se tudo é uma coisa, nada é aquela coisa, né? Então, se tudo é religiosidade, nada é religiosidade. Porque se você não pode definir algo como alguma coisa específica e que você possa definir com realmente uma frase, um dizer, um estudo, algo concreto, palpável, então você não consegue, na verdade, definir aquele algo. E, às vezes, nós estamos usando esta carta da religiosidade para a gente pegar o dia do Senhor, de adorarmos a Deus em comunhão com os irmãos, e dizer, não, eu vou ver um filme. Não, eu vou lá, a pipoca não sei aonde. Eu vou lá para tal lugar, né? E eu lembro os irmãos, conforme eu lembrei no culto de quinta-feira, né? O último culto aí da família, que eu, num domingo aí, trabalhei pela manhã, de tarde tive que levar minha filha no médico, não pude estar na igreja, né?
E eu estava falando com a minha esposa quanto que isso faz falta para mim, né? Quanto que faz falta para mim. Parece que eu estou iniciando a minha semana, desculpa a expressão, uma capenga, né? Parece que eu estou iniciando minha semana errado. É evidente que eu não fui, não por minha vontade, foi por motivos de força maior. Mas, ainda assim, o domingo, na casa de Deus, com os irmãos, é precioso. E por que é precioso? Não é precioso porque eu sou bom, ou porque eu sou virtuoso, ou porque eu estou dizendo para os irmãos que eu sou alguém muito santo ou muito digno. Não, porque Deus imprimiu isso. Deus cravou isso no nosso coração. Aquele que é de Deus e que é nascido do Espírito discerne as coisas espiritualmente. E discerne as coisas do Espírito de tal modo que nele habita a equidade de Deus, que é, eu considero justo e bom aquilo que Deus considera justo e bom, e considero injusto, abominável, ruim, aquilo que ele também considera injusto, abominável e ruim. Portanto, a essência de uma vida com Deus, para Deus, é eu imprimir no meu coração os princípios que não são da minha virtude, mas da virtude de Deus em mim. E o Salmo 33 vai falar exatamente sobre isso. Não tem uma autoria definida, né? A Septuaginta atribui esse salmo a Davi, mas eu não quero me concentrar na figura de Davi, eu quero me concentrar no caráter de Deus. Porque Davi não é nada sem Deus. E Davi sem Deus fez coisas muito ruins, né? Davi, sem o conselho do Senhor, pecou. E na Bíblia temos registrado isso, né? Se nós observarmos, né, o pai da Reforma Protestante, Lutero, ele também teve falhas graves na sua teologia, em pensamentos. Inclusive, estima-se que ele era, de alguma forma, tinha pensamentos antissemitas. Isso é para mostrar para nós que ninguém é perfeito mesmo. Perfeito é Deus. E nós, como seres humanos que somos, como o pastor Paul Washer costuma dizer, não existem grandes homens de Deus. Existem pessoas quebradas, caídas, moídas pelo pecado e que são salvas por um grande Deus. Ou seja, nós não temos, se eu sirvo a Deus ou se eu falo dos princípios para os irmãos, das coisas que eu vivo no Senhor, eu não estou aqui contando uma vantagem, eu estou mostrando a misericórdia de Deus para com a minha vida, porque eu não seria capaz de fazer nada de bom se não fosse a graça que me regenerou em Cristo Jesus. E a essência da adoração é ter Deus como mais valioso do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Quando é que, pastor, vir à igreja pode se tornar uma religiosidade? Pode sim. Quando é que ela se torna? Quando eu perco de vista o porquê eu estou aqui. Por que eu venho? Por que eu compareço? Por que eu persevero? Por que eu me firmo? Pelo que eu estou lutando? Para quem? Em nome de quem eu vou? Para onde eu vou? E para onde eu vou? Quem está me esperando? O que está me esperando? Essas são perguntas básicas da fé e que nós precisamos saber responder quando alguém nos questionar. Mas por que você vai à igreja? Porque eu creio num Deus que atua no meio da comunhão. Ele diz quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Aquele Deus que diz em Hebreus 10, 25, não deixamos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, admoestai-vos, você chama a atenção daquele que não vem. Quanto mais vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, a palavra está nos dizendo, quanto mais eu vejo, às vezes as pessoas, eu vejo muitos do Cristo em casa dizendo assim, olha os sinais, Jesus está voltando. Olha os sinais, Jesus está voltando. Olha os sinais, porque aconteceu a guerra ali, caiu, deu um terremoto aqui, nevou no Brasil, Vasco ganhou o campeonato. Só para descontrair, né? A grande... Aí as pessoas... São sinais, né? São sinais. Vai acabar, vai acabar.
Só que a palavra de Deus vai dizer que quanto mais perto se aproxima o dia, mais nós temos que andar juntos. Ou seja, eu conhecer, ou melhor, parecer que eu conheço sem praticar, é como o Tiago vai dizer. A fé sem obras, ela é morta. Ele ainda faz um paralelo muito interessante. Ele vai dizer, alguém pode dizer, eu pego a fé, a minha fé, que não tem obras, junta com as suas obras sem fé, junta fé comigo, obras com você e dá tudo certo. Ele vai dizer, não, 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 não. O sujeito ele tem que ter a fé, e a fé dele, que ele crê em Jesus, tem que se traduzir em amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Senão, esta fé não o transformou completamente. Ele creu que existe um Jesus na história e que ele é um Deus. Mas que Deus é esse? Ele é o Deus que se revela. E na palavra ele é revelado da forma como ele é e não como nós queremos que ele seja, ou não como nós queremos moldá-lo. Mas ele é da forma como ele se revelou. E ele disse, está vendo que Jesus está voltando? Permaneçam unidos. Está vendo que Jesus está voltando? Fiquem em comunhão. Está vendo que Jesus está voltando? Não se afaste da congregação. Porque se aproxima o dia. Porque se aproxima o dia. Então, no versículo 16 e 17, está com a Bíblia aberta aí, irmão? Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém ele pode livrar, o cavalo, não é? O salmista aqui, ele narra a vaidade e a inutilidade que há na confiança nas coisas. Por mais que fiquemos tentados a confiar nas coisas naturais e descansarmos nelas, Deus, em sua palavra, sempre nos convida a fazermos isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém... Amém. Pode soltar a voz, irmão, em nome de Jesus. Declara a palavra. Por quê? Ele nos convida a não fazermos isso, não descansarmos nas coisas. Porque não glorifica a Deus confiar nas coisas. O crente deve ter confiança inabalável naquilo que é invisível, não no visível. A nossa fé é totalmente contra o materialismo ateísta. Se você for ver, a matéria base de todo ateu é acreditar que nada existe além da matéria. Uma vez que a matéria acaba, tudo acaba. Se eu partilho desse mesmo pensamento, eu estou partilhando de um pensamento ateísta, onde eu menciono a minha fé, onde eu mensuro a minha fé por aquilo que eu tenho, ou por aquilo que Deus me deu materialmente. E nós estamos vendo impérios e impérios, lugares após lugares, se levantando sutilmente debaixo dessa temática. Se Deus é contigo, você vai andar com a Dodge Ram. Se Deus é contigo, você vai ter um SUV. Você vai ter uma Mercedes. E muitos ostentam isso. Olha aqui o sinal da fidelidade. Tem um monte de descrente que também tem. Isso não é sinal, isso não é mensurável, isso não é a prova cabal de que Deus te ama e que Ele quer te dar tudo, e por conta disso você vai ter o melhor. Não é isso, não é isso que a palavra diz. Nós não podemos mensurar o amor de Deus por nós pelas coisas visíveis. Nós não devemos mensurar o amor de Deus por nós pelas coisas materiais que temos. Porque se fôssemos mensurar o amor de Deus pelas coisas materiais, Deus odiou o apóstolo Paulo. Aliás, Deus odiou todos os apóstolos, né? Não é assim, porque ele diz, passei nudez, passei fome, barco afundou, cobra picou, quarentena de açoite -1, naufrágio. Isso não é mensurável. Aí alguns fazem malabarismos teológicos dos mais variados, para dizer, não,
Pastor, isso foi naquela época lá dos apóstolos. Está certo, irmão. Se você ler a história da igreja, você vai ver que séculos subsequentes, você vai ver sempre perseguição aos mais amados por Deus. Você vai ver, inclusive antes da Reforma Protestante, crentes de verdade sendo queimados vivos, porque discordaram do Papa. Você vê hoje crentes na Nigéria, Janela 1040, Medo Oriente, você vai ver crentes sendo torturados e mortos aos montes, sem ter nada, contando os seus pertences dentro do bolso, mas que são muito amados por Deus, mas que estão hoje, se morreram em nome da fé, estão hoje descansando com o Senhor, em lugar muito melhor do que essa vida. Com tudo que essa vida pode te oferecer, esse lugar aqui não chega nem perto do que é a eternidade. Não chega nem perto do que é a eternidade. E a palavra vai nos dizer, o cavalo não garante a vitória. Eu digo para os irmãos, o teu cargo não garante a vitória. A tua empresa não garante a vitória. O teu salário não garante a vitória. O teu carro não garante a vitória. O teu plano de saúde não garante a cura. A segurança da tua casa, os teus métodos, os teus muros não garantem a tua segurança. Quem garante é o Senhor. Quem garante é o Senhor. Quem garante a tua ida e a tua vinda, quem garante que você vai ter um trajeto tranquilo, não é o teu navegador, o teu GPS, ou a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, quem garante é o Senhor. E eu canso de declarar no meu trabalho, eu falo, quem paga o meu salário é Deus. Quem paga o meu salário não é o homem, nunca foi o homem. Pô, pastor, mas sim, é Deus que paga meu salário. Porque só eu sei, os irmãos também devem ter testemunho de sobra, de como Deus nos abençoa além da matemática humana. Além das forças humanas. Deus nos garante o nosso sustento. Mas, irmãos, nós, como seres humanos que somos, você é assim como eu também sou, nós não fomos feitos por IA, né? Não somos androides, nós sentimos medo, nós temos receio do que pode nos acontecer. Nós olhamos para as notícias e nos atemorizamos. Nós olhamos para as coisas que acontecem ao nosso redor, para os anúncios, para as vendas de sustos que tem por aí. Tem muita gente vendendo susto para engajar em redes sociais. E nós, por um momento, ficamos acovardados, amedrontados. Nós somos tentados por isso. A palavra vai nos dizer que nós somos tentados, nós somos humanos, nós sentimos. E é isso que nos diferencia de qualquer robô que possa surgir por aí, que escreva textos, ou que faça livros, ou o que seja. Nós sentimos, nós somos alvos da graça de Deus, nós somos alvos do favor de Deus, nós sentimos a presença dEle. Nós não somos contra os sentimentos. Alguns, com medo de cair nas ciladas do inimigo, tentam inibir seus sentimentos. Não iniba seus sentimentos, não. Chore, pule, dance, se alegre. Porque os teus sentimentos, quem deu foi Deus. Nós precisamos colocar nossos sentimentos debaixo do óculos, debaixo das mãos da graça de Deus. Mas nós ainda sentimos. E o que a palavra está nos dizendo hoje não é para nós deixarmos de sentir, ou para nós nos sentirmos culpados se sentirmos, mas é para nós subjugarmos os nossos sentimentos pela graça de Deus e pela certeza de que esse Deus invisível, qual eu estou pregando hoje e que os irmãos estão congregados aqui em nome dele, que nós não vemos, mas que está aqui, nos garante que é dessa forma. Nós não vivemos por vista, mas pelo que cremos. Se eu não vivo por vista, eu não posso me atemorizar por vista. Eu não posso ficar com medo do que eu vejo.
Eu não posso ficar com medo do que eu ouço. Eu não posso ficar com medo do que estão prevendo para o futuro, porque eu tenho um Deus que já escreveu a história, a minha história e a história da humanidade. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se você é chamado segundo o propósito de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Às vezes a gente é tentado a pensar, quando a gente passa por um momento de tribulação, de aperto, de doença, de enfermidade, a gente já se desespera. Por que a gente se desespera? Porque nós somos seres humanos. Mas, amados, não pense nem por um instante que esses momentos foram feitos para te derrubar, ou que simplesmente o inimigo agiu deliberadamente sobre a tua vida. Porque, como Lutero também disse, o diabo é um cão na coleira de Deus, ele não pode fazer nada sem a permissão do Senhor. E tudo aquilo que ele faz, e que ele porventura venha a operar, no final das contas vai contribuir com o plano sagrado de Deus para mim e para você. Portanto, amados, um conselho: quando vier a tribulação, quando vier o dia mau, quando vier o aperto, não pense simplesmente no diabo. Volte o teu coração para Deus. Coloque o teu joelho no chão. Arrazoe com Ele. Coloque os teus pensamentos, os teus caminhos diante dEle. Porque quando eu passei, talvez, pelo maior aperto da minha vida, que foi ver a minha filha entubada, internada, com 1 mês de vida, internada no domingo de Páscoa, com 24 dias de CTI, né? Intubação com direito à pronação, né? De ficar de bruços na madrugada, coisas assim que desafiaram a minha fé. O que eu fiz foi arrazoar com Deus, foi colocar meu coração diante do Senhor, foi me derramar diante dEle. E voltei de lá um crente melhor, para a glória de Deus. Porque esse é o propósito. O propósito não é te derrubar, não é te fazer cair, não é te fazer tropeçar. O diabo não tem liberdade para agir na tua vida, irmãos. Mas existe um plano, um propósito, um projeto de Deus que envolve tribulações e sofrimentos, de modo que a gente não consegue entender. Antigamente, no tempo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, no tempo em que foi escrito esses salmos, o povo de Israel ser subjugado por inimigos só tinha uma causa possível: a desobediência e a rebeldia, que é a promessa de Deuteronômio. Se você buscar o caminho de Deus, você vai ser abençoado. Se você não buscar, vai ser amaldiçoado, vai dar problema. E assim foi com o povo de Israel, que era o povo da antiga aliança, sombra da perfeição que haveria de chegar com Cristo Jesus. Qual é hoje a aliança que nós vivemos, a nova aliança em Cristo? Portanto, naquele tempo, e alguns muitas das vezes pregam erroneamente, que pegam conceitos da antiga aliança e tentam aplicar para você no dia de hoje. Então pega, você foi... Bateram no teu carro, irmão, olha lá, é desobediência, o pecado, vai que nada, irmão. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não está debaixo da lei. O apóstolo Paulo vai dizer, se você entra na lei, você cai da graça, você vai ser obrigado a cumprir toda ela. Ninguém consegue cumprir, ninguém consegue chegar lá. Por isso que Jesus veio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, redimiu a tua vida. E aonde você não chega com as tuas forças, Ele chega com o seu poder e glória. Portanto, quando o dia mal vier, não pense em pecado, não pense em desobediência, não pense em rebeldia, pense na graça, pense no favor, pense na história, pense na redenção, pensa que todas as coisas cooperam para o teu bem. E eu até hoje, irmãos, guardo a foto da minha filha entubada, dou testemunho. Tem uma vez que eu fui falar isso para um irmão, no meu trabalho, e eu comecei a falar sem saber da história dele. Comecei a falar para ele, rapaz, uma vez Deus fez isso com a minha vida, me botou lá naquele deserto. Primeiro que eu já não gosto de hospital, Deus me colocou para trabalhar dentro de um. Já começa por aí. Que as minhas experiências com o hospital não foram boas. Nunca fiquei internado na minha vida. Primeira vez que eu fui no hospital, fui para ver minha mãe morrer,
e na segunda vez que eu fui no hospital foi para ver meu pai morrer. Então, os irmãos podem imaginar minha experiência com hospitais. Aí eu vou trabalhar em um, né? Vou trabalhar em um, e aí minha filha fica internada internado também. E eu estava falando com ele como Deus usou isso para me trazer para perto de novo, me fazer pensar nas coisas do alto. Dei o meu testemunho para ele. Aí quando viu o barbudão lá, o camarada estava chorando. Falei, o que está acontecendo? Ele, rapaz, ele contou a história dele. Ele falou, Deus fez isso comigo, eu tinha me esquecido. Ele contou que uma vez ele estava no trabalho, também trabalhava em obras como eu, estava no trabalho e aí a esposa dele ligou para ele e falou que o filho dele estava roxo, sem poder respirar. E ele falou que estava, não me descreveu o que era, falou que estava tendo práticas erradas dentro do seu casamento. E Deus estava cobrando ele disso. E aí ele disse que, na mesma hora que ele recebeu a ligação, ele botou o joelho no chão e pediu perdão a Deus e clamou a Deus por misericórdia e tomou uma decisão de mudar. Falou que quando ele foi para casa, quando ele chegou em casa, a esposa dele falou assim, não sei o que aconteceu, amor, mas nosso filho está bem, não tem nada. Quando a tribulação vier, o problema vier, a má notícia chegar, a doença, não olha para inimigo, olha para Deus. Prossigo para o alvo, pisar na cara do capeta. Não, prossigo para o alvo, Cristo Jesus. Cristo Jesus. O inimigo ele vai ter que correr muito para me alcançar. Se um dia ele me alcançar, é porque tem um propósito de Deus nisso tudo. Mas no final, Cristo vai sair vitorioso, como sempre sai. E eu sou dele, você é dele. Mas às vezes, irmãos, olhar ao redor, comparar-se com outros, olhar para os cavalos dos outros, para os cavaleiros, para as muralhas, como os espias que voltaram e disse, não, lá tem gigantes. Não, lá... Já viu o tamanho daqueles caras? E apenas 2 falaram, não. Mas tem uma coisa que é maior do que o gigante, a palavra de Deus e o que Ele prometeu para nós. E às vezes a gente olha, Senhor, mas aquela dali é tão grande, né? Pô, aquele dali, meu pequenininho. E aí, Senhor, como é que vai ser? Por isso que Deus separou esse povo de Israel, que era um país pequenininho, rodeado por um monte de nações maiores, mais poderosas, mas que Deus honrou um povo pequeno, para mostrar a sua grandeza, para mostrar qualidades do seu amor, para mostrar feições do seu caráter que ele não poderia demonstrar se todo mundo fosse forte e poderoso. É assim que ele faz. Deus está te colocando em posição de fraqueza, de debilidade, de dependência. Crer é depender. Se Ele está te colocando numa condição de dependência, sinta-se abençoado. Você é filho de Deus e não bastardo. Ele está te projetando para coisas maiores, está te preparando para obras maiores, está te preparando para você desfrutar de coisas melhores na presença dEle. Por isso, quando a tribulação vier, não olhe para inimigo, não. A palavra de Deus vai dizer na carta de João, a primeira, que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Ponto final. Ponto final. Então, tudo que acontece com a tua vida e com a minha, sejam os sofrimentos ou as tribulações, são obra de Deus para nos aperfeiçoar em direção a coisas maiores. O apóstolo Paulo vai dizer que o fim da tribulação é sempre a perseverança. E é isso que nós cremos, é nisso que esperamos. Nos versículos 18 a 20, ele vai dizer, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, sempre esteve. Não foi à toa que Jesus disse isso. Jesus já estava, a palavra, o verbo, já estava falando isso no tempo da antiga aliança. Ele vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os que o
temem. Sobre os que esperam na sua... Então, temos alguns princípios aqui. Primeiro, quer que Deus dê atenção a você? Tema a Ele, a sua palavra. Leve em consideração aquilo que Ele diz. Tome como verdade na sua vida. Use Ele como princípio primário de todas as suas ações, como princípio derradeiro de tudo aquilo que você for fazer na sua vida. Segundo, sobre os que esperam. Mas eu não espero no mérito, porque eu espero na minha recompensa, eu espero no meu merecimento. Não, eu espero na misericórdia. Ou seja, Deus quer que eu tema a Ele, quer que Deus se volte para a sua oração. Primeiro, tema a Ele. Creia que Ele é o Criador dos céus e da terra, e com um sopro Ele faz surgir a vida e também a retira. Ele é o dono, Ele é o soberano, Ele é o excelso. Segundo, eu tenho que esperar nele. Crer é depender, crer é esperar. Não é no tempo da IA, 3 segundos e o chat GPT tem uma resposta para a tua vida. Deus não é assim. Vai ter que esperar. Deus não se molda a esse mundo, Deus tem o tempo dele. E homem nenhum, governo nenhum, tecnologia nenhuma muda o tempo de Deus. Nada muda o tempo de Deus. Ah, pastor, mas hoje nós estamos mais acelerados. Eu estava até fazendo esse exercício com o pessoal lá da igreja Assembleia de Deus em Botafogo, mandou um abraço para toda a Casa e Vida. Eu estava fazendo esse exercício. Já percebeu? Compara um desenho animado, dos anos 80 com um de agora. Nos anos 80 está lá aquela corzinha, pausa, o cara fala uma coisa, o cachorrinho, aí o cervo responde, aí tem uma música, eles vão pela floresta. O de agora... Por quê? Porque está todo mundo acelerado. O rio lá do Instagram precisa te manter a tua atenção. Não é mais TV aberta, em que você não tem outra opção a não ser assistir aquilo. Agora você pode mudar o tempo todo. Então, qual é a estratégia? Fala rápido. Aí o cara embola até uma frase, porque não sei o que, não sei o que, fazendo não sei o que. Que isso, gente? A cultura do crack, gente, da cocaína. Porque é isso que as drogas pesadas fazem com o ser humano. É isso que elas fazem. Desculpa as expressões, né, e os termos, mas é isso. É a cultura da dopamina em cima de dopamina, de estímulo em cima de estímulo, de adrenalina em cima de adrenalina. E às vezes a gente chega na casa do Senhor e com as coisas de Deus a gente acha que vai ser dessa forma. Não, passar lá 1 hora estudando, 2, ler um livro, tem gente que nem lê mais. Por quê? Não tenho tempo, pastor. Pô, me desculpe, irmãos, eu trabalho também. Eu também faço faculdade, eu também tenho 2 filhos e eu leio. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque a gente está muito acelerado e a gente entrou no ritmo do mundo, mas não quer entrar no ritmo de Deus. A gente se adequa ao ritmo do mundo, mas não se adequa ao ritmo de Deus. Porque nós estamos ainda vivendo como folhas balançadas pelos ventos de doutrina que surgem, as modas e os modismos. E a gente acha que a gente vive segundo esses modismos, mas a gente vive segundo a palavra de Deus. Nós não podemos viver acelerados assim, porque essa cultura de aceleração não espera na promessa de Deus. Tanto que surgiram novos métodos religiosos que dizem até que não tem que esperar Deus responder, não. Vai e fala que vai acontecer. Vai acontecer, acabou, tem que ser agora, agora. Deus é assim? Deus não é assim. Deus nunca foi assim. Deus nunca foi. O apóstolo Paulo disse que a vinda do Senhor era iminente, estava muito próxima. Já se passaram 2000 anos. Será que Deus tem está acelerado assim? Não, irmãos, porque a misericórdia não é acelerada. A misericórdia, ela é paciente. Eu espero na misericórdia, porque para Ele fazer algo bom na minha vida, tem que ser debaixo de misericórdia. Não é debaixo do meu mérito, ou eu cobrando Deus alguma coisa, não é assim que se fala com o Senhor, eu espero na sua misericórdia.
Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu estou precisando daquilo, mas eu estou aqui, aos teus pés, Senhor, aguardando o teu favor, paciente, aflito, mas confiante, porque Ele não me abandona e não me deixa. Não te abandona e não te deixa. Vamos voltar, irmãos, a esperar na misericórdia. Vamos voltar a esperar no favor. Porque é isso que Deus nos faz, Ele nos dá o seu favor. Nós não merecemos. Versículo 19, para livrar a alma deles na morte. Ou seja, por que eu estou esperando na misericórdia? Por que eu estou esperando? Porque eu quero bens? Porque eu quero coisas? Não. Eu espero na misericórdia dele, o meu coração foi transformado. Então, o que eu desejo? Que a minha alma seja livrada da morte. O que eu desejo é salvação. O que eu desejo é vida eterna. Essa é a promessa que ele nos deu, a vida eterna. E ele diz, para não dizer que nós somos cristãos que abominam o corpo, para conservar-lhes no tempo da fome a vida. Ou seja, ele vai dar o que você precisa. É o que diz Mateus 6. Não ande ansioso com o que você tem que comer, beber, vestir. Deus sabe que vocês precisam disso. Jesus está dizendo, Deus sabe. Mas são os ímpios, os gentios que se preocupam com isso. Quem não conhece a Deus que se preocupa com isso. Antes, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Está aqui, ó, o que Jesus disse está no Salmo 33, porque Ele é o verbo, Ele é aquele que deu a inspiração para escrever tudo isso. Ele diz para livrar a alma deles da morte, ou seja, se eu espero em misericórdia, eu espero salvação e vida eterna, porque esse é o anseio de todo crente. E segundo, eu sou conservado mesmo no tempo da fome, porque Ele é quem paga meu salário. E não o meu patrão, não a minha empresa, não o meu estudo, não o meu mérito, mas é Ele. Ele é quem me sustenta, Ele é quem te sustenta, Ele é que te conserva a vida mesmo nos tempos difíceis, para a glória do seu nome. E aí o salmista dá uma resposta. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Que escudo é esse que eu não vejo? Eu não sei nem qual material é ele, mas ele é. O invisível nos protege do visível. Pela fé, nós cremos que ele nos protege. Espera no Senhor, em misericórdia. Tema ele, e ele vai livrar a nossa alma da morte. E conservar-nos ainda no tempo da fome, conservar-nos em vida. Porque esperamos no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ebenezer, né? Pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é a nossa pedra de ajuda, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso auxílio. Versículo 21 e 22, para nós terminarmos. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Ou seja, aquele que teme, aquele que espera, aquele que crê que é por misericórdia, aquele que tem o seu coração no Senhor, ele consegue se alegrar. Ele fica feliz. E percebe, irmãos, que o salmista não vai dizer o meu coração. Ele está dizendo o nosso. É o nosso, não é o eu. É o nós, não é o eu. Eu sozinho não faço nada, mas a igreja do Senhor, ela permanecerá e vai perseverar. Eu falei, amados, na última vez que trouxe a palavra aqui, e falo de novo. Procura os desapegados da religião, procura eles onde é que eles estão, se não estão todos desviados, ou em processo de desvio, ou em processo de apostasia. Todos eles estão se perdendo nos seus pensamentos, nos seus raciocínios, porque eles são muito bons para a igreja, e são muito inteligentes, e são muito sagazes, mas estão todos se perdendo, porque Deus imprimiu em nós o desejo de estarmos em comunhão, e Deus não imprimiu em nós a autossuficiência.
Ele vai dizer, eu criei você para precisar do corpo, para precisar da igreja. Tanto que os irmãos vão ver que as sociedades espalhadas pelo mundo, que são mais educadas, ordeiras, eu digo até abençoadas em vários aspectos, são aquelas que valorizam a coletividade. Agora, as que valorizam o individualismo, está aí, irmãos, o que a gente vê por aí. Cada um valoriza o seu, o nós fica para depois e o mundo vai acabando, a sociedade entra em ruínas. Eu roubo porque é o meu, não é o nosso, né? Eu fraudo lá o imposto, eu fraudo lá um monte de coisa, porque não tem nada a ver com isso. É quando você vai ver aquilo que você fraudou está sendo aplicado por uma corrupção, por um crime. E nós estamos sendo cúmplices de culturas demoníacas e malignas, porque não pensamos no coletivo, qual Deus abençoa. Então, nele o nosso coração se alegra, porque confiamos no seu santo nome. Eu só vou conseguir me alegrar em Deus quando eu passar a esperar em Deus nas coisas certas. Repito, o meu coração só vai se alegrar em Deus quando eu passar a esperar nele pelas coisas certas. E aí no 22 ele fecha todo o pensamento, irmãos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O coração de quem foi transformado se alegra nele, e não nos cavalos, carros, bens ou muralhas. Só é possível se alegrar no Senhor quando se constrói confiança inabalável nele. Não tem outro jeito. Se você não conseguir confiar em Deus, não vai conseguir se alegrar nele. Mas se você confiar em Deus, a alegria vai ser tua companhia todos os dias. E ainda que o choro dure uma noite, a alegria vai vir pela manhã. O pastor Timothy Keller tem uma citação que é muito interessante. Ele diz: existe um pouco de orgulho na ansiedade. Você pode pensar, orgulho na ansiedade? Porque a gente pensa, eu tenho uma expectativa na minha mente, no meu coração, e eu tenho medo de Deus não entender isso direito. Porque a expectativa é isso. Eu tenho uma expectativa de que algo vai ser da forma que eu projetei. Mas eu esqueço que tem um Deus que projeta melhor e antes de mim. E acima do que eu projetei com meus olhos humanos, fracos, pequenos, tem o projeto dele. Ele diz, na ansiedade existe orgulho. Porque eu penso, pô, Senhor, eu quero tanto que seja desse jeito. Será que o Senhor vai entender o que eu quero? Será que o Senhor vai entender o que eu espero direito? Mas agora, da mesma forma que existe um pouco de orgulho na ansiedade, existe também humildade na confiança e no descanso. Porque nós pensamos no íntimo. Eu até tenho expectativas no meu coração, mas descanso, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim. Na ansiedade você sempre vai encontrar orgulho, diz o Timothy Keller. Mas na humildade, na confiança, você vai encontrar o Senhor e o descanso. O final do Salmo não tem a ver com desejar bênção sobre nós, mas a sua misericórdia. O crente de verdade não arroga coisas para Deus, não faz exigências, mas se porta com humildade. Reconhece o quanto precisa de misericórdia.